Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Eu sou a professora Leila Cunha e venho trazer uma atividade. Mas antes, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho. Assim, sempre que houver novas atividades, você será avisado. Neste vídeo, nós vamos usar o livro Aprender Sempre, volume 2, segundo ano, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa e Matemática 2001. Prepare o seu livro na página 84. Essa é a nossa página 84. Você vai verificar aqui, ó, 84, Matemática, aula 7, Construções Especiais. Não esqueça de colocar a data no seu livro. Como assim construções especiais? O que vamos aprender hoje? Nesta aula, vamos aprender a identificar figuras geométricas e descobrir algumas diferenças entre elas. É importante que você tenha assistido o videoaula que a professora mandou, falando das figuras geométricas e os sólidos geométricos, que mostra a planificação, que significa essa figura aqui, achatada, e mostra a figura quando tem volume. Então, é importante você ter assistido para fazer essa atividade. A turma da professora Aline quis aprender mais sobre as formas geométricas. Então, ela pediu às crianças que contornasse a base dos sólidos geométricos. Será que você consegue descobrir a qual sólido geométrico pertence a cada base? Resolva esse desafio, ligando as formas correspondentes. Parece fácil essa atividade, não é? Só que a primeira coisa que você vai fazer é colocar o nome das figuras geométricas. Desse lado aqui nós temos as figuras, porque elas são planas. Então, você vai colocar quadrado, círculo, círculo e retângulo. E agora nós vamos ver as características dos sólidos geométricos. Então, acompanhe o painel aqui com a professora. Aqui nesse painel, eu trouxe os sólidos geométricos que você vai encontrar lá na página 84. Então, esse aqui, que lembra a figura do cubo, do quadrado, o nome dele é cubo. Então, aqui, o sólido geométrico, ele tem forma, ele não é plano, então você vê o traçado aqui para mostrar para você que essa figura não é achatada. Aqui nós temos o cone, que lembra o triângulo. Para você perceber que ela não é uma figura achatada, ela tem aqui, ó, esse pontilhado aqui, o que faz você lembrar um chapéu de festa. Aqui nós temos um cilindro. Essa parte dele aqui lembra um retângulo. Só que se você observar a parte de cima e o tracejado aqui da parte de baixo, ele vai te lembrar mais uma lata de refrigerante do que um retângulo, certo? E aqui uma pirâmide de base quadrada. Então, você vai ver que ela é composta por triângulos e embaixo lembra um quadrado. Tá percebendo aqui o tracejado? E aqui uma prisma, né? Que é o retângulo, né? Com o tracejado e você vendo que ele tem forma, ele ocupa espaço. Se a gente abrir cada uma dessas peças, olha o que nós teremos. Se eu abrir o cubo, eu pegar o cubo e recortar ele, olha o que eu vou ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, certo? Então, o cubo ele é formado todo por quadrado. Então, ele tem 6 faces. Se eu abrir um cone, olha o que eu vou ter. Um triângulo arredondado e um círculo. Então, essa parte aqui, a base do cone, ela é esse desenho aqui do círculo. Olha o que acontece com o cilindro. Dois círculos, o de cima e o de baixo, e um retângulo. Então, se eu colocar ele em cima da mesa, o que é que eu vou desenhar?
um círculo. O cone, se eu colocar ele em cima da mesa e fazer o contorno, o que eu vou desenhar? Um círculo. E a pirâmide de base quadrada? O que eu vou desenhar se eu colocar em cima da mesa? Um quadrado. E olha, 1, 2, 3, 4 triângulos, tá aqui. E agora veja o que acontece com uma prisma. Eu tenho 3 retângulos e o triângulo daqui e daqui, que é o que fecha. Então, se eu colocar a prisma, vai depender da posição. Vamos ver com o paralelepípedo? Este é o paralelepípedo. Ele parece um tijolo. Olha o tracejado, mostrando que ele não é uma figura plana, ou seja, achatada. Ele é conhecido como paralelepípedo ou bloco retangular. Olha o que acontece com ele se a gente abrir ele, cortar as laterais. Nós temos 1, 2, 3, 4 partes retangulares, né? Iguais, e 2 mais quadradas menores. Então, mesmo que essas duas aqui sejam retangular, elas são de tamanhos diferentes das que comportam o meio. Então, essa parte aqui e esta são essas aqui. E essas duas aqui é a que fecha aqui e que fecha esse outro lado. Deu para entender, turminha? Agora vai ficar bem fácil responder lá na página 84. Então, não esqueça, aqui na página 84 você vai colocar o nome das figuras geométricas, quadrado, círculo, retângulo. E vai colocar o nome dos sólidos, cilindro, pirâmide, cone, paralelepípedo e cubo. E vai ligar esse desenho feito aqui na mesa. Qual é o formato que ele formou? Se você vai fazer isso em todas as figuras. Aqui o cubo. Se eu desenhar, contornar o que está em cima da mesa, qual dessas figuras eu tenho que ligar o cubo? É isso que você vai fazer. Se eu desenhar a parte do cilindro aqui na mesa, fazer o contorno do cilindro aqui na mesa, qual delas que eu vou ligar? Se eu fizer a parte do cone aqui na mesa, o contorno, qual delas eu vou ligar? Ficou fácil agora, não ficou? Se eu fizer a mesma coisa aqui, o desenho do paralelepípedo aqui na mesa, em qual das figuras geométricas eu vou encaixar? Então, olha só quanta informação interessante. E a pirâmide é a mesma coisa, olha só. Se eu fizer o contorno dela na mesa, qual é a figura geométrica correspondente? Então, agora faça no seu livro antes da correção. Combinado? Tente responder com as orientações, mas se você tiver dúvida, é só me chamar que eu vou te auxiliar. Beijo, 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 até a próxima!